Ronaldo Caiado, em seguida o senador Tasso Gereissati. Senhor presidente, esse assunto ele precisa de ser trazido aqui ao plenário do Senado Federal, mas assim, com toda a transparência, sem ninguém querer utilizar deste momento para fazer aqui campanha eleitoral. Vamos saber o que é que foi que provocou o impeachment da presidente da República. Quem levou o movimento às ruas pedindo a saída da presidente? Eu pergunto, foram os servidores públicos para serem reajustados? Foram os servidores públicos para serem reajustados os seus salários? Foram eles que levaram o movimento para a rua? Não. Quem foi para a rua foi a população escandalizada com a corrupção, com a incompetência do governo e a malversação do dinheiro público. Esta é a bandeira que foi para as ruas. Agora, no entanto, o que nós estamos assistindo é que existem acordos anteriores que estão sendo agora, estão sendo obrigados a serem cumpridos. Ah, interessante que tem um acordo, então, que vem de um outro governo, que está sendo herdado pelo atual governo e que agora toda a população que foi para a rua, os 12 milhões de desempregados, uma coisa é você reajustar salário, outra coisa é você não ter salário. As coisas distintas. Uma coisa é o cidadão ter salário, ter estabilidade. A estabilidade, aconteça o que acontecer, o meu salário será pago porque eu sou funcionário da União, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Outra coisa é o cidadão que está jogado hoje sem perspectiva nenhuma de emprego, e aí vem a tese, mas nós vamos melhorar a economia para gerar empregos. Interessante, por que todos que têm reajuste salarial não podem esperar a melhoria da economia do país para amanhã nós reajustarmos e darmos empregos aos cidadãos desempregados? Senhor presidente, me preocupa esse tipo de comportamento onde apenas as corporações se acham no direito agora de reivindicar reajuste. E o cidadão que não tem salário, ele vai reivindicar o quê? O quê? Qual é que foi dos 170 bilhões, aonde é que está a parcela do seguro-desemprego a mais? Aos programas sociais a mais? Onde é que está nessa parcela dos 170 bi? É por isso que eu me posicionei com muita tranquilidade, senhor presidente. Fui voto único na Comissão de Constituição e Justiça. Fui voto único, vencido, mas tranquilo. Tranquilo, porque como cirurgião que sou, eu tenho que fazer triagem dos pacientes. Eu não posso confundir um paciente com unha encravada com outro que tem uma fratura exposta. Eu tenho que saber o que é prioridade. Governar o país é saber prioridade, é saber impor regras que são determinantes do momento de crise. E no momento de crise, não é quem tem estabilidade que precisa de reajuste. Essas pessoas podem esperar até que tenhamos a melhoria da economia para que aqueles que estão desempregados possam ter um mínimo de perspectiva para o governo, aí sim, votar favoravelmente o que sempre votei em outros momentos da economia brasileira, favorável ao reajuste de todos os funcionários, de todos os poderes instalados do país. Mas nós precisamos, nessa hora, de dar um freio de arrumação nessa demagogia que me preocupa, porque amanhã,
quando a sociedade vier para as ruas, levantando a bandeira contra a preferência que está sendo dada àqueles que hoje são acobertados de garantias constitucionais, como garantia do emprego, garantia do salário, contra aqueles que estão hoje penalizados pela ausência do emprego e pela situação difícil que vive neste momento. É por isso que eu me coloquei com muita tranquilidade e continuarei na minha mesma posição. Estarei contrário a todo e qualquer reajuste, desde que mostre qual é a ampliação que foi dada ao seguro-desemprego, qual é a ampliação que foi dada à condição de programas que possam atender as pessoas mais carentes. E até porque, senhor presidente, costumam dizer alguns senadores da base da presidente que agora alguém estaria mudando discurso. Interessante é que o ano passado, quando a presidente estava comandando o país, o reajuste dos funcionários dos servidores públicos, quando nós abrimos o painel ali, os 62 senadores votaram favoravelmente. Todos eles. Agora, nós não fazemos aqui uma opção seletiva, não. Nós fazemos uma opção por quem tem estabilidade e por quem não tem estabilidade. E aí a coragem de assumir posição que pode não ser simpática a algumas corporações no momento, mas é atitude coerente com um país que vive a pior crise que já viveu durante toda a sua história. Uma crise instalada pela incompetência e pela corrupção do PT durante 13 anos de governo no nosso país. Por isso, senhor presidente, a minha posição será contrária a todo e qualquer reajuste que venha o governo apresentar neste momento, que não seja resgatar a condição de sobrevivência do assalariado. Senhor presidente, é muito interessante a gente ver um dia depois do outro. Porque eu me lembro aqui do ano passado, nós discutindo aqui uma proposta de reajuste de 70% do judiciário. Não é esse reajuste agora, não. Porque esse reajuste agora foi combinado, é um reajuste de 3 anos e está abaixo da inflação. Lá foi de 70%, mas era contra Dilma. Eu vi os mesmos senadores fazendo discursos aqui exaltados. Eu vi até servidores do judiciário aplaudindo o senador que me falou como herói. E eu perguntava a eles, os senhores estão acreditando que eles estão defendendo o funcionalismo? Que eles estão defendendo os trabalhadores? Aí aqui mudou o governo. Mudou o governo, esqueceram completamente o discurso. Quanta incoerência, senhor presidente. E a gente lembra agora dos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. Sabe quanto de reajuste para os servidores públicos? 0%. Não estou exagerando. Foram 8 anos sem aumento algum. Agora me espanta. A cara de pau, eu vou falar desse jeito, do senador que me antecedeu, depois dos discursos que fez aqui dentro, defendendo todas as pautas bombas, vim falar aqui de responsabilidade fiscal. Ora, senhor presidente, a gente tem que manter um mínimo de coerência no debate político. Nós somos favoráveis a esse reajuste dos servidores públicos, porque estavam na meta ali da inflação. Agora não vi nenhuma palavra do senador sobre os juros, 500 bilhões que pagamos de juros. O problema fiscal do país, nós não vamos resolver cortando recursos da educação, da saúde, atacando o salário mínimo, atacando o funcionalismo público. Eu não vi nenhuma posição do senador sobre a tributação para os mais ricos. Hoje mesmo houve um debate de um projeto com o senador Fernando Bezerra, que falava da criação de um fundo de desenvolvimento regional a partir de grandes heranças. Foi o senador que me antecedeu que fez o discurso e o voto separado contra, porque eles não querem nada que pegue o andar de cima, nada que pegue os mais ricos, nada que pegue o sistema financeiro. O que eles querem é apertar o funcionalismo, apertar os trabalhadores. Eu concluo, senhor presidente, dizendo que se essa PEC
que o governo desse presidente interino Michel Temer defende, de limitar os gastos com a inflação, se essa PEC existisse há 10 anos atrás, de 2006 a 2015, o salário mínimo, que hoje é de R$ 880, seria de R$ 500. Sim, porque foi no governo do PT que o salário mínimo subiu 70% acima da inflação. Então, senhor presidente, eu venho aqui, em nome do Partido dos Trabalhadores, cobrar coerência e não me venham jogar os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia e os defensores públicos que merecem um reajuste como culpados pela crise fiscal do Estado brasileiro. É o mínimo que a gente pede aqui, coerência com os discursos anteriores, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho sempre mantido o debate em alto nível. Eu sei me dirigir aos colegas com todo respeito e não adjetivando-os de maneira a desqualificá-los, porque sou um homem preparado para o debate. Mas esse cidadão que me antecedeu, eu não dirijo a ele como senador, mas como médico. Sabe por quê, senhor presidente? Porque eu tenho notado que ele ultimamente está salivando muito, com as pupilas muito dilatadas. Ele deveria primeiro apresentar as que condições ele está aqui no plenário para poder aqui sim enfrentar um debate de conteúdo. Esta é a realidade. Que é isso, presidente? Falta de respeito. Que é isso, presidente? Falta de respeito. Discussão. Mínimo aqui respeito. Pela ordem, Quem sabe do senador Caiado? Aqui um ambiente. Quem sabe do senador Caiado? Tem conteúdo. Quem sabe do senador Caiado? Respeitosa para dirigir as pessoas que aqui estão, senhor presidente. Viu? Esta é a condição que eu exijo, senhor presidente. Quem sabe do Caiado? Foi exemplo de maturidade, ponderação. Nós ficamos como referência no parlamento. Nós não podemos, de forma nenhuma, no último dia do semestre, no dia que encerramos nossos trabalhos, dar um exemplo desse ao país. Eu não quero nem discutir de quem foi a culpa, não me cabe isso. O que me cabe é chamar a atenção do Senado para que nós foquemos na ordem do dia. Nós temos muitos itens para serem apreciados e só vamos apreciar se nós guardarmos o discurso político para uma etapa posterior a essa etapa da apreciação. Serei bem breve. Para Vossa Excelência, segundo o artigo 23, inciso 2, retirar da ata as palavras injuriosas que foram proferidas. Senador Roberto Requião. Eu só queria que a mesa registrasse os meus votos favoráveis às 3 autoridades que foram decididas no plenário. A ata registrará a manifestação. Vamos à ordem do dia. As manifestações de Vossa Excelência. E sugiro que, a continuar o ambiente, se mande instalar um ringue aqui no plenário, na parte de trás. Vamos ao... Senador Cássio Cunha Lima. Não, senhor presidente, apenas para corroborar com a posição de Vossa Excelência, pedir para que possamos voltar à ordem do dia. A nossa responsabilidade nesse instante é muito grande. O país vive um momento de muita intolerância, de muito radicalismo. As pessoas não querem ouvir o que as outras têm a dizer, cada um com sua posição, fruto de uma série de razões. E acredito que virar essa página vivida há poucos instantes e seguir o nosso trabalho é o que de mais responsável, maduro, com a temperança que o momento exige, nós podemos fazer. Então, que nós possamos olhar
para a ordem do dia como a nossa meta nessa última sessão deliberativa desse período, já que vamos entrar num período de sessões não deliberativas, e que possamos corresponder à expectativa desses trabalhadores, dessas trabalhadoras brasileiras que suam a camisa, que derramam o suor sagrado todos os dias em cada município desse Brasil, com respeito a todos que trabalham, enfim, com a serenidade que o momento exige, o exemplo que precisamos dar ao Brasil de tolerância e de convivência nesse instante, seguir com a nossa ordem do dia. Provisória do projeto de lei de conversão e das emendas, senador Lindbergh Farias. Não, senhor presidente, eu quero aqui pela oposição, pela minoria, encaminhar o voto favorável a essa medida provisória. Na verdade, se fosse valer aquele acordo dos 3 dias que a gente tem que ler numa sessão e votar 2 sessões subsequentes, essa medida provisória cairia. Mas nós não vamos fazer oposição aqui dessa forma. A gente quer fazer, sim, uma oposição qualificada em cima de questões de mérito. Não vamos ficar impedindo que tramitem medidas provisórias como essa, que tem um tema muito importante. Nós estamos falando aqui de crédito consignado. As pautas bombas vêm falar aqui de responsabilidade fiscal. Ora, senhor presidente, a gente tem que manter um mínimo de coerência no debate político. Nós somos favoráveis a esse reajuste dos servidores públicos, porque estavam na meta ali da inflação. Agora não vi nenhuma palavra do senador sobre os juros, 500 bilhões que pagamos de juros. O problema fiscal do país, nós não vamos resolver cortando recursos da educação, da saúde, atacando o salário mínimo, atacando o funcionalismo público. Eu não vi nenhuma posição do senador sobre a tributação para os mais ricos. Hoje mesmo houve um debate de um projeto com o senador Fernando Bezerra, que falava da criação de um fundo de desenvolvimento regional a partir de grandes heranças. Foi o senador que me antecedeu que fez o discurso e o voto separado contra, porque eles não querem nada que pegue o andar de cima, nada que pegue os mais ricos, nada que pegue o sistema financeiro. O que eles querem é apertar o funcionalismo, apertar os trabalhadores. Eu concluo, senhor presidente, dizendo que se essa PEC que o governo desse presidente interino Michel Temer defende, de limitar os gastos com a inflação, se essa PEC existisse há 10 anos atrás, de 2006 a 2015, o salário mínimo, que hoje é de R$ 880, seria de R$ 500. Sim, porque foi no governo do PT que o salário mínimo subiu 70% acima da inflação. Então, senhor presidente, eu venho aqui, em nome do Partido dos Trabalhadores, cobrar coerência e não me venham jogar os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia e os defensores públicos que merecem um reajuste como culpados pela crise fiscal do Estado brasileiro. É o mínimo que a gente pede aqui, coerência com os discursos anteriores, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho sempre mantido o debate em alto nível. Eu sei me dirigir aos colegas com todo respeito e não adjetivando-os de maneira a desqualificá-los, porque sou homem preparado para o debate. Mas esse cidadão que me antecedeu, eu não dirijo a ele como senador, mas como médico. Sabe por quê, senhor presidente? Porque eu tenho notado que ele ultimamente está salivando muito, com as pupilas muito dilatadas. Ele deveria primeiro apresentar as que condições ele está aqui no plenário para poder aqui sim enfrentar um debate de conteúdo. Esta é a realidade. Que é isso? Presidente, falta de respeito. Que é isso, presidente? Falta de respeito. Discussão. Mínimo aqui respeito. Pela ordem, Quem sabe do senador Caiado? Aqui um ambiente. Quem sabe do senador Caiado? Tem conteúdo. Quem sabe do senador Caiado? Respeitosa para dirigir as pessoas que aqui estão, senhor presidente. Viu? Viu? Esta é a condição que eu exijo, senhor presidente. Quem sabe do Caiado?
maturidade, ponderação. Nós ficamos como referência no parlamento. Nós não podemos, de forma nenhuma, no último dia do semestre, no dia que encerramos nossos trabalhos, dar um exemplo desse ao país. Eu não quero nem discutir de quem foi a culpa, não me cabe isso. O que me cabe é chamar a atenção do Senado para que nós foquemos na ordem do dia. Nós temos muitos itens para serem apreciados e só vamos apreciar se nós guardarmos o discurso político para uma etapa posterior a essa etapa da apreciação. Serei bem breve. Para Vossa Excelência, segundo o artigo 23, inciso 2, retirar da ata as palavras injuriosas que foram proferidas. Senador Roberto Requião. Eu só queria que a mesa registrasse os meus votos favoráveis às 3 autoridades que foram decididas no plenário. A ata registrará a manifestação. Vamos à ordem do dia. As manifestações de Vossa Excelência. E sugiro que, a continuar o ambiente, se manda instalar um ringue aqui no plenário, na parte de trás. Vamos à Senador Cássio Cunha Lima. Não, senhor presidente, apenas para corroborar com a posição de Vossa Excelência, pedir para que possamos voltar à ordem do dia. A nossa responsabilidade nesse instante é muito grande. Senhor presidente, me preocupa esse tipo de comportamento onde apenas as corporações se acham no direito agora de reivindicar reajuste. E o cidadão que não tem salário, ele vai reivindicar o quê? O quê? Qual é que foi dos 170 bilhões? Aonde é que está a parcela do seguro-desemprego a mais? Aos programas sociais a mais? Aonde é que está nessa parcela dos 170 bi? É por isso que eu me posicionei com muita tranquilidade, senhor presidente. Fui voto único na Comissão de Constituição e Justiça. Fui voto único, vencido, mas tranquilo. Tranquilo, porque como cirurgião que sou, eu tenho que fazer triagem dos pacientes. E eu não posso confundir um paciente com unha encravada com outro que tem uma fratura exposta. Eu tenho que saber o que é prioridade. Governar o país é saber prioridade, é saber impor regras que são determinantes do momento de crise. E no momento de crise, não é quem tem estabilidade que precisa de reajuste. Essas pessoas podem esperar até que tenhamos a melhoria da economia para que aqueles que estão desempregados possam ter um mínimo de perspectiva para o governo, aí sim, votar favoravelmente o que sempre votei em outros momentos da economia brasileira, favorável ao reajuste de todos os funcionários, de todos os poderes instalados do país. Mas nós precisávamos, nessa hora, de dar um freio de arrumação nessa demagogia que me preocupa, porque amanhã, quando a sociedade vier para as ruas, levantando a bandeira contra a preferência que está sendo dada àqueles que hoje são acobertados de garantias constitucionais, como garantia do emprego, garantia do salário, contra aqueles que estão hoje penalizados pela ausência do emprego e pela situação difícil que vive neste momento. É por isso que eu me coloquei com muita tranquilidade e continuarei na minha mesma posição. Estarei contrária a todo e qualquer reajuste, desde que mostre qual é a ampliação que foi dada ao seguro-desemprego, qual é a ampliação que foi dada à condição. Ronaldo Caiado, em seguida o senador Tasso Gereissati. Senhor presidente, esse assunto, ele precisa de ser trazido aqui ao plenário do Senado Federal, mas assim, com toda a transparência, sem ninguém querer utilizar deste momento para fazer aqui campanha eleitoral. Vamos saber o que é que foi que provocou o impeachment da presidente da República. Quem levou o movimento às ruas pedindo a saída da presidente?
Eu pergunto, foram os servidores públicos para serem reajustados? Foram os servidores públicos para serem reajustados nos seus salários? Foram eles que levaram o movimento para a rua? Não. Quem foi para a rua foi a população escandalizada com a corrupção, com a incompetência do governo e a malversação do dinheiro público. Esta é a bandeira que foi para as ruas. Agora, no entanto, o que nós estamos assistindo é que existem acordos anteriores que estão sendo agora, estão sendo obrigados a serem cumpridos. Ah, interessante que tem um acordo, então, que vem de um outro governo, que está sendo herdado pelo atual governo e que agora toda a população que foi para a rua, os 12 milhões de desempregados, uma coisa é você reajustar salário, outra coisa é você não ter salário. As coisas distintas. Uma coisa é o cidadão ter salário, ter estabilidade. A estabilidade, aconteça o que acontecer, o meu salário será pago porque eu sou funcionário da União, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Outra coisa é o cidadão que está jogado hoje sem perspectiva nenhuma de emprego, e aí vem a tese, mas nós vamos melhorar a economia para gerar empregos. Interessante, por que todos que têm reajuste salarial não podem esperar a melhoria da economia do país para amanhã nós reajustarmos e darmos empregos aos cidadãos desempregados? São de programas que possam atender as pessoas mais carentes. E até porque, senhor presidente, costumam dizer alguns senadores da base da presidente que agora alguém estaria mudando discurso. Interessante é que o ano passado, quando a presidente estava comandando o país, o reajuste dos funcionários dos servidores públicos, quando nós abrimos o painel ali, os 62 senadores votaram favoravelmente. Todos eles. Agora, nós não fazemos aqui uma opção seletiva, não. Nós fazemos uma opção por quem tem estabilidade e por quem não tem estabilidade. E aí a coragem de assumir posição que pode não ser simpática a algumas corporações no momento, mas é atitude coerente com um país que vive a pior crise que já viveu durante toda a sua história. Uma crise instalada pela incompetência e pela corrupção do PT durante 13 anos de governo no nosso país. Por isso, senhor presidente, a minha posição será contrária a todo e qualquer reajuste que venha o governo apresentar neste momento, que não seja resgatar a condição de sobrevivência do assalariado. Senhor presidente, é muito interessante a gente ver um dia depois do outro. Porque eu me lembro aqui do ano passado, nós discutindo aqui uma proposta de reajuste de 70% do judiciário. Não é esse reajuste agora, não. Porque esse reajuste agora foi combinado, é um reajuste de 3 anos e está abaixo da inflação. Lá foi de 70%, mas era contra Dilma. Eu vi os mesmos senadores fazendo discursos aqui exaltados. Eu vi até servidores do judiciário aplaudindo o senador que me falou como herói. E eu perguntava a eles, os senhores estão acreditando que eles estão defendendo o funcionalismo? Que eles estão defendendo os trabalhadores? Aí aqui mudou o governo. Mudou o governo, esqueceram completamente o discurso. Quanta incoerência, senhor presidente. E a gente lembra agora dos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. Sabe quanto de reajuste para os servidores públicos? 0%. Não estou exagerando. Foram 8 anos sem aumento algum. Agora me espanta. A cara de pau, eu vou falar desse jeito, do senador que me antecedeu, depois dos discursos que fez aqui dentro, defendendo todas